A paz do Senhor para todos os irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um EBD na Web, classe de jovens, lição número 3, Moisés, um líder de oração. Quando falamos deste líder, falamos de alguém que foi conhecido como amigo de Deus. Alguém que desfrutou de um relacionamento que, na opinião de quase toda a igreja, ninguém desfrutou no Antigo Testamento. Moisés é considerado o maior profeta que já existiu e evidentemente que ele profetizou de um outro profeta que seria maior do que ele, Jesus, né? Lá em Deuteronômio 18. Mas Moisés é considerado o maior profeta que já houve, porque ninguém falou com Deus tão próximo, de maneira tão corriqueira como Moisés. Moisés era aquele que falava com o Senhor como quem fala com um amigo, ou seja, de face a face, boca a boca, não é, irmãos? Por isso que ele é considerado um grande profeta, não é nem pelos seus feitos, claro, mas pelos feitos de Deus através da sua vida. Sabemos que as lições desse trimestre focam em algumas orações feitas por estes homens de Deus, não é? Então você, professor, deve discorrer sobre a oração. Pegar o texto bíblico onde ela está, ler com os seus alunos, que evidentemente já leram também ao longo da semana, e ali ir desenvolvendo a exegese do texto e, claro, principalmente a aplicação dele para as nossas vidas, que vai culminar em uma vida de oração. Mas algo muito interessante para se falar introdutoriamente sobre Moisés, está lá em Carta aos Hebreus, capítulo 11. Moisés está presente também na galeria da fé, a partir do verso 23. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais. Tanto que o nome Moisés significa aquele que foi tirado. Porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Moisés é um grande exemplo de renúncia, porque quando a sua mãe lhe esconde por causa do mandamento do imperador, do faraó, de matar hebreus, porque estavam se procriando muito rapidamente, aquele menino vai ser colocado no cesto e capturado, né, descoberto, achado pela filha de Faraó, e vai ser adotado como filho dela. E vai crescer na corte egípcia, onde vai viver por 40 anos. Só que Moisés vai renunciar a 3 coisas que movem o mundo carnalmente, que é o poder, o dinheiro e o sexo. Nós vamos ver isso muito bem. E você, professor, pode iniciar a sua aula mostrando isso para os seus alunos. Por que Deus falava com Moisés boca a boca, face a face? Por que essa intimidade tão grande que Deus tinha com Moisés? Porque Moisés renunciou tudo que tinha, olhando apenas para o seu Deus, o Deus Jeová. Ele não queria mais nada além de que um relacionamento com esse Deus. Nós vamos ver que no verso 24 ele recusa ser chamado filho da filha de Faraó. O que é que Moisés está renunciando aqui? Poder, status. O Egito era a superpotência mundial da época. Faraó era a maior autoridade no país. Quem fosse da família de Faraó, obviamente, estava feito, estava com o futuro garantido. E Moisés não era um parente distante, foi considerado filho da filha de Faraó, ou seja, um tipo de neto, e por que não dizer, um tipo de sucessor. Moisés poderia chegar a ter a cadeira de Faraó, se ele continuasse ali, queridos irmãos, mas renunciou o poder, renunciou o status. O verso 25 diz que ele escolheu ser maltratado com o povo de Deus do que ter um pouco o gozo do pecado. Os reis, os imperadores, tinham os seus haréns com as suas concubinas, centenas de concubinas, as jovens mais belas, fisicamente falando, do padrão de beleza da época, à disposição. E Moisés teria essas mulheres também à sua disposição, mas rejeitou o gozo do pecado temporário para viver a renúncia, mesmo que ele não renunciou em troca de alguma coisa que Deus ia lhe dar. Aqui é dito que ele escolheu ser maltratado. Ele abriu mão do prazer em busca de satisfazer a vontade de Deus e não a sua.
abriu mão do prazer, não porque Deus estava lhe dando alguma outra coisa como uma barganha. Não. Preferiu ser maltratado, preferiu sofrer do que satisfazer a carne e desonrar ao seu Deus. E no versículo 27 é dito, ou melhor, no 26, que ele abriu mão dos tesouros do Egito, observando o vitupério de Cristo como maiores riquezas, né? A salvação. Entendeu que melhor do que viver naquela superpotência mundial, onde ele teria ouro e prata à sua disposição, dinheiro que também move o mundo, ele achou melhor as riquezas espirituais em Cristo Jesus, que era a salvação eterna. Veja que coisa linda, né? Faça essa leitura com os seus alunos, que são jovens, e mostre a eles que Moisés rejeitou poder, dinheiro e sexo em virtude de buscar a presença de Deus. Por isso que não é em vão que Deus vai se relacionar com esse homem de uma maneira diferenciada. Tanto que Deus vai chamar Moisés de meu servo, né? E é um servo diferenciado, porque servo, né, empregado, ele não vai ter tanta intimidade com o seu patrão, né, com o seu líder. Há um distanciamento, mas Deus quebrou o protocolo. Moisés era servo, mas era como Jesus disse lá aos discípulos, já não vos chamarei de servos, porque o servo não sabe o que vai fazer o seu Senhor, mas vos chamarei de amigos. E Deus vai ter Moisés como seu amigo também. Lá em Êxodo 14:31, é dito que Israel viu a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios e temeu o povo ao Senhor e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Coisa linda. É lindo esse texto quando nós vamos ver esse termo, seu servo, se referindo a Moisés, aparecendo muitas vezes nas Escrituras. Lá em Deuteronômio, também o Senhor vai reutilizar essa expressão, chamando Moisés de seu servo. No capítulo 34, versículo 5, quando é dito que morreu Moisés, se usa a expressão servo do Senhor. É uma expressão que vai aparecer depois para outras pessoas, mas aqui aparece de maneira recorrente para Moisés, como sendo de início. Podemos dizer que é a primeira pessoa que Deus vai utilizar essa nomenclatura de maneira recorrente. Em Josué 1, quando se fala da morte de Moisés, novamente ele é chamado de servo do Senhor. E Deus vai falar com Josué, seu sucessor, dizendo assim, Moisés, meu servo. Aqui é lindo, porque é Deus mesmo que vai usar essa expressão para se referir ao profeta. Então, nós vamos observar que esse relacionamento que Moisés tinha com Deus era nutrido através da oração. Então, o professor vai se debruçar sobre o texto-chave desta lição, que está no capítulo 33 de Êxodo. Deus se irrita com a obstinação, a rebeldia do povo. O povo não quer agradar a Deus, só quer fazer o que quer. E a palavra obstinação, o comentarista da lição vai trazer vários sinônimos para ela: porfiadores, inflexíveis, intolerantes, teimosos e relutantes. Essa era a característica identitária do povo de Israel no deserto. E Moisés se eximia, evidentemente, dessa classificação, porque ele não era rebelde, pelo contrário, ele agradava ao Senhor, ele cumpria a vontade do Senhor através da sua vida e vivia uma vida de oração. Nós vamos ver já que no capítulo 32, do verso 30 ao 35, Moisés intercede a Deus pelo povo, para que Deus não destrua o povo. Ele diz no verso 31 que o pecado do povo é grande, porque tinha adorado outros deuses. Mas ele diz, Senhor, agora peço, perdoa o pecado, se não, risca-me do teu livro. Irmão, que coisa, hein? Moisés dizendo assim, olha Deus, tire a minha salvação, se o Senhor não for perdoar esse povo. Aleluia. Isso não é oração qualquer um faz não, irmão. É por isso que nós vamos ver que tem pessoas que são diferenciadas, têm um relacionamento com Deus diferenciado. Moisés aqui não estava pedindo casa própria, não estava pedindo carro. Moisés não estava pedindo aqui concurso público, festa, roupas. Estava pedindo salvação e perdão de Deus. No capítulo 33, a outra oração também será muito linda, porque Deus vai dizer a Moisés, olha, eu não vou mais caminhar convosco nesse deserto. A minha presença não vai mais. Isso é tremendo, porque
evidentemente, Deus vai dizer o motivo pelo qual ele não vai. No verso 3, para que eu não consuma o povo no caminho. Deus estava até tendo um ato misericordioso. Se a gente for analisar assim, Deus está dizendo que não vai com o povo, está abandonando o povo. Não era isso. Deus estava dizendo, olha, o pecado é tão grande que eu não vou ficar com vocês, porque se eu ficar, eu vou consumi-los. Porque aonde Deus está, o pecado não prevalece. A glória de Deus onde é manifesta, o pecado é aniquilado. E se Deus continuasse conduzindo aquele povo, ele sendo santo e não suportando o pecado, aquele povo ia ser consumido completamente. Então, quando nós lemos o texto e observamos que Deus diz que não vai, isso evidentemente também era um ato misericordioso de Deus. E Moisés, ele tinha um ato de orar a Deus muito bonito. Nós vamos observar que as outras religiões, os templos eram bem afastados do arraial. No meio do povo de Israel foi ao contrário. Deus mandou colocar a tenda no meio, porque ele disse, eu vou habitar no meio do meu povo. Mas o povo não valorizava isso. E Moisés agora vai caminhar com a sua tenda. Alguns especialistas acreditam que era um protótipo, uma tenda da congregação, uma miniatura de tabernáculo itinerante. E Moisés abria aquela tenda e ali ele conversava com Deus. Não é dito aqui nem de toda a classe de levitas, sacerdotes acompanhando ele. Nem aqui mesmo ouvimos Arão. Ouvimos aqui Moisés indo à tenda para falar com o Senhor. E quando Moisés chegava ali para falar com o Senhor, a nuvem descia, a coluna, o pilar de nuvem que representava a manifestação da presença de Deus e que vai ficar aparecendo depois sobre a tenda da congregação, sobre aquele tabernáculo que foi inaugurado no deserto. Você vai ver isso lá no fim do livro de Êxodo, lá no capítulo 40. Mas é dito que Josué, filho de Nun, também não se apartava da tenda. Isso não é em vão. Interessante que esse Josué, que também não se apartava da tenda, que ficava ali perto para receber também de Deus, vai ser justamente o sucessor de Moisés. Porque no meio de todo aquele arraial de milhões de pessoas, era aquele rapazinho que se dedicava, que procurava estar na presença do Senhor. E o verso 11 diz que o Senhor falava a Moisés como quem fala com o seu amigo. E depois Moisés voltava para o arraial. E é lindo que Moisés voltava, mas Josué ficava lá, sem se apartar da tenda, que estava fora do arraial. E aí por isso, quando Moisés recebe de Deus esse aviso de que o Senhor não irá, Moisés diz, mas Senhor, não tem como. Porque tu manda eu subir a este povo, mas não me fazes saber a quem hás de enviar comigo. Não tem como. Como é que eu vou nesse deserto sem saber até quem vai me acompanhar? Já que o Senhor não vai, só quem resolve é a tua presença, Deus. Moisés aqui não vai pedir de novo nada, vai pedir somente a presença. E no verso 13 ele diz, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber o caminho, porque esta nação é o teu povo. Interessante que Deus já não estava se referindo mais ao povo como meu povo, porque o povo era propriedade peculiar de Deus. Mas Deus agora estava se referindo, quando o povo pecou, de teu povo, como se o povo fosse de Moisés. E nós vemos isso especificamente no versículo de número 7 do capítulo 32, né? Antes do povo pecar, Deus se referia como propriedade peculiar. Depois do pecado, Deus vai dizer a Moisés, o teu povo que fizeste subir do Egito se ter corrompido. Deus não vai se contemplar, se identificar com aquela nação. Mas Moisés, na sua oração, vai dizer, Deus é o teu povo e eu preciso da tua presença. E Deus honra Moisés, porque milhões de pessoas ali estavam rejeitando a presença de Deus, mas Moisés estava buscando-a. Chame a atenção do seu aluno para isso. E a resposta de Deus vai ser linda no versículo 14. O Senhor disse, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Veja que Deus não se dirige para o povo, Deus se dirige para Moisés. Você sabe o que é uma pessoa orar, irmão, e Deus mudar uma sentença? Deus diz na sua palavra que quando Ele der uma sentença a um povo, a uma nação,
por causa do pecado, mas aquele povo ou nação se converter, se arrepender, Deus muda e não faz aquilo que ele teria dito fazer. A expressão que a gente usa também é dizer que Deus se arrependeu. Claro que ele não se arrepende. Isso é uma antropopatia. É uma figura de linguagem que nós utilizamos de pegar comportamento humano para descrever ações divinas. Não é que Deus muda o pensamento, porque ele é onisciente, onipotente, onipresente, ele sabe de tudo. Passado, presente e futuro, conhece todos os corações, sabe como será o desfecho de cada situação da história. Mas nós mudamos a sentença de Deus, mudamos o agir de Deus por causa do nosso arrependimento. Ele diz, vai morrer, mas se o homem se arrepende, ele produz vida. Há punição, mas se o homem se arrepender, há perdão. Destruição por causa do pecado, mas se o homem se arrepende, Deus promove restauração. Vida, mudança para melhor. E aqui Deus vai mudar. Deus vai mudar a sentença. Ele disse que não ia com o povo. Mas Moisés disse, Senhor, eu preciso. Aleluia. Como é que estamos orando? O que é que estamos pedindo? Quem são as nossas prioridades? O que colocamos em primeiro lugar? E às vezes reclamamos. Parece que Deus não está perto. O Senhor não se oculta. O Senhor não se afugenta. O Senhor não se esquece de nenhum de nós. Nós é que muitas vezes nos desviamos do centro da sua vontade. Mas chamemos todos a responsabilidade. Clamemos pela presença dEle, porque Ele dirá, a minha presença irá contigo para te fazer descansar. E isso aqui é tão lindo que Deus vai continuar se revelando para Moisés, e Moisés vai dizer a Deus que desejava ver a sua glória. Algo impossível. Porque nenhum ser humano suporta ver a glória de Deus por causa da natureza pecaminosa que há em nós. Mas o Senhor vai quebrar um protocolo e vai revelar parte da silhueta do seu corpo. Sabemos que Deus é espírito, Ele não tem corpo físico, mas ali na sua teofania, na expressão revelada da imagem da sua glória, Ele vai permitir Moisés lhe ver de costas. Tremendo isso, tremendo. Mais um pedido, mais uma oração. Você já observou que na Bíblia Sagrada há orações que são pequeníssimas, curtíssimas, mas muito profundas, do que uma oração feita de 30 horas? Uma oração feita com 1 milhão de palavras? Essa oração que está em Êxodo 33 e 18 é um exemplo disso. Você pode até, querido professor, estabelecer para o seu aluno fazer a pesquisa de curtas orações na Bíblia. Orações de uma frase só, mas tentar depreender delas, extrair delas o seu grande significado. Êxodo 33 e 18 é uma dessas orações. Veja que oração curta. Rogo-te que me mostres a tua glória. Aleluia. É como uma criança de 5 anos dizer ao pai, me dê a chave do carro que eu vou dirigir. E o pai olhar e dizer, oh, para com isso, filho. Procura o teu lugar, tu não sabe dirigir, não pode não. E aquilo se encerra, o menino vai fazer birra, chorar, não pode, pronto, acabou-se. Por que não pode? Porque não pode. É mais ou menos isso. Moisés está pedindo uma coisa a Deus extremamente elevada, fugindo da capacidade humana. Parece até uma piada, me permita dizer isso. Senhor, eu quero ver tua glória. Aleluia. Mas o Senhor disse a Moisés, tu não podes ver a minha glória, porque nenhum homem verá a minha face e viverá. Mas aqui está um lugar junto a mim, e ali te colocarás sobre a rocha, na penha, na fenda da rocha. Aleluia. E acontecerá que quando a minha glória passar, te porei numa fenda da penha e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas. Aleluia. Continue vivendo uma vida de oração. Continue dedicando-se ao Senhor. Continue buscando a Ele a sua face, o seu favor. E Ele ouvirá a tua oração. Mesmo que estejamos como Moisés, cercado por um povo obstinado, intolerante, inflexível, que é rebelde para com as coisas de Deus. Mas se o teu coração é sincero, se a tua alma está quebrantada, se o teu espírito está derramado diante do Senhor, Ele ouvirá a tua oração, irá contigo e revelará a sua glória. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.